Eu sou o Fernando Sardinha e está começando mais um vídeo para você mesmo. E eu já queria começar esse vídeo fazendo um pedido muito encarecido. Curta esse vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, pelo amor de Deus, eu me tornei youtuber. Eu preciso que você me apoie também para poder gerar mais conteúdo de valor para você. Eu acabei de gravar um outro vídeo, que é o anterior que eu postei, e tá bem frio aqui, eu tô com energia baixa, mas eu queria aproveitar o insight que eu tive aqui no fim do término do vídeo anterior, que foi sobre como aproveitar, né, as emoções que a gente está tendo, sentimentos e transformar isso como um combustível de conteúdo. E eu queria trazer esse conteúdo aqui para vocês como uma perspectiva de criatividade. Então, os três pilares que eu gosto de abordar na minha produção de conteúdo é comunicação, conteúdo e criatividade, porque um está relacionado com o outro. Para você se comunicar, você tem que destravar uma série de bloqueios e você tem que trabalhar, né, a tua oratória, a tua intenção de mensagem. Então você tem que ter uma segurança de abrir a boca e compartilhar a mensagem. Mas para gravar bons conteúdos, não só basta abrir a boca, você tem que saber os formatos, o que funciona, o que não funciona, entender, analisar o seu nicho, analisar o seu mercado. Então você tem que ter uma roupagem da sua mensagem como conteúdo que vai fazer sentido e te dar resultado. E a criatividade é o terceiro ponto, onde você vai ter ali uma autonomia para estar sempre criando conteúdos que vão ser disruptivos e vão fluir. E a criatividade na sua comunicação faz você ser uma pessoa que dá o seu melhor nas circunstâncias que aparecem e consegue improvisar e consegue ter ideias e fluidez da maneira única. Então, para mim, o tripé da comunicação, né, o tripé hoje de uma pessoa que sabe se comunicar e se posicionar tem que ter muito bem definida a sua comunicação, uma boa estratégia de conteúdo e uma criatividade infinita para poder estar sempre se reinventando, porque a internet, as IAs, o mercado no geral, né, o mundo como um todo está sempre evoluindo e você precisa estar sempre tendo criatividade, juntando uma ideia com a outra e fazendo uma combinação, como diria o Murilo Gun, uma combinatividade de ideias que você precisa estar executando, porque você precisa estar se inovando, você precisa se adequar com as atualizações que acontecem. Então, hoje vai ser o terceiro ponto, que é criatividade. Então, já começando de uma maneira assim muito prática, antes de trazer toda uma teoria, que eu acredito assim que nem precisa tanto de tanta teoria, que eu gosto mais da perspectiva de uma mini teoria e uma prática avassaladora. Aprenda isso aqui e pratique isso aqui. Então, já colocando em prática, na minha frente, por algum motivo, tem um rodo. Então, assim, na minha frente tem um rodo. No vídeo anterior eu peguei um abacate e, para poder deixar mais diferente possível, um rodo, um abacate e um fone de ouvido. Como que eu posso correlacionar esses três conteúdos, três objetos para dentro de um conteúdo? Eu também não sei. Não me vem as ideias na cabeça. O download não é pum. Eu preciso desenvolver. Qual que é o ponto de partida? Eu vou me inspirar nesses objetos para criar algum conteúdo. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui à tona um nicho. Vamos colocar um mais diferente, né? Advocacia. Como que eu posso correlacionar advocacia com fone, com abacate e com rodo? Sei lá, agora não me vem nada. Como que eu posso trazer o rodo para dentro de um conteúdo de advocacia no ramo trabalhista? Advogado trabalhista falando do conteúdo dele sobre rodo, sobre um abacate e sobre aqui. Então, o que me vem na cabeça, né, de imediato? Que eu já gosto de mostrar para vocês o meu processo criativo. É deixar as ideias virem. Então, os pilares da criatividade é você pensar como uma criança, sem senso crítico. Se você mata as ideias antes de externalizá-las, antes de testá-las, é como se você estivesse abortando antes delas nascerem. Olha que pesado isso. Por quê? Se você tem um insight e você já descarta,
Caraca, você nem desenvolveu o suficiente, você nem jogou para fora, você nem escreveu, você nem se arriscou para ver se aquilo vai ser bom ou se o caminho vai mudando. Porque quando você tem uma ideia de imediato, não significa que essa primeira ideia é a melhor. Até porque, se fosse assim, isso não é criatividade. Para mim, se você tem resposta na ponta da língua de tudo, não é criatividade. Isso aí é dom. Sei lá, você é um ente do céu, você é uma pessoa alienígena. Então, pronto, para mim isso não é criatividade, isso aí é ser alienígena. Tudo que a pessoa fala, de imediato ela fala algo extremamente genial, fabuloso, foda, e que é a solução daquilo. Aí é uma pessoa alienígena, porque não é um ser humano normal. Entende? Ah, eu tô com dificuldade de criar uma startup, tô com dificuldade no processo criativo para desenvolver uma startup para fazer 1 trilhão. Tá aqui, a pessoa pega, executa e faz 1 trilhão. Ah, eu queria saber a solução da doença tal. Tá aqui, a solução é essa. Então, poxa, é uma pessoa alienígena, não é criatividade, entende? Então, você não tem que ter uma obrigatoriedade de ter ideias geniais no primeiro insight que vem. Você não tem que ter ideias geniais na primeira sinapse, que é uma conexão entre um neurônio e outro. Eu até lembro da aula de biologia, os axônios, né, a estrutura do neurônio. Na sua primeira sinapse, você não tem que ter ali uma coisa extremamente genial. Você tem que funcionar a cabeça. Então, a primeira ideia, qual que é? Essa. E se eu tiver junto com essa ideia, e essa ideia, e essa ideia, e essa ideia, e essa? Entende? Então você vai ali juntando ideias e uma vai fortalecendo uma com a outra e vai gerando potencial para você chegar na sua solução. E da maneira prática, se eu estou falando do conteúdo agora de advocacia trabalhista com um rodo, com um fone e um abacate, o que eu já vi na minha cabeça de inicial? Ouvir, você já começa o vídeo colocando o fone. Ouvir o seu advogado durante o processo trabalhista é fundamental para você tomar as melhores decisões enquanto você está dentro da empresa. Porque olha só o que aconteceu com uma cliente de um colega meu que não ouviu o advogado e se deixou levar ali pelas emoções enquanto ela estava dentro da empresa. Ela falou isso, falou aquilo, ela se estressou, ela explodiu, ela gerou ameaças. Então, porque ela não ouviu o advogado, ela exagerou na conduta dentro da empresa e acabou perdendo o processo por causa disso, difamação e acusação e ameaça. Então, ouvir o advogado é muito importante porque você vai saber o que fazer e o que não fazer para poder sair da situação dentro do seu atual emprego e que a gente consiga assegurar os seus direitos para que você consiga não sair lesado ou diminuir ao máximo o problema inerente. Então, olha só, eu parti de uma ideia que não é genial, mas eu brinquei de ouvir. Ouvir o advogado é fundamental. Essa é a primeira ideia. Agora, o que me vem na cabeça agora? Uma playlist do Spotify só com áudios do advogado. A me vem na cabeça aqui agora, tipo assim, o cliente na hora do processo, os áudios do advogado trabalhista durante o processo é a melhor playlist para o cliente. Porque conforme ele entende o processo, conforme ele faz aquilo que está sendo direcionado, ele consegue tomar decisões racionais e não emocionais. Não está sendo genial ainda não, viu? Mas eu estou caminhando com as ideias, eu não estou desistindo delas, acho que é desistindo delas. Entende? Porque se você deixa elas pelo meio do caminho, você perde uma linha de raciocínio, mas continua. O advogado, você tem que ouvir o advogado, playlist de advogado. Aí que me vem na cabeça do advogado trabalhista. Como que a gente poderia fazer uma música do advogado trabalhista? Aí pega uma ideia, joga numa IA, tipo o Suno da vida, que é uma IA que faz música, e aí você começa a criar situações e fazer uma música e coloca como um layout de Spotify
de como que seria o rap do advogado trabalhista. Pensa comigo, o advogado trabalhista, existem milhões de trabalhadores e que muitas das vezes tem situações que não são legais, né? Que acontecem, né, mesmo muitos abusos e ambientes tóxicos dentro das empresas. E aí, a massa, o povão, a base da pirâmide, que contrata os advogados. O rap é uma música, um estilo musical que atinge a massa, o povo. Como que você faria um rap do advogado trabalhista? Só dessa brincadeira do fone. Eu não faço freestyle, mas eu queria agora para poder fazer um conteúdo bom para vocês. Eu sou advogado trabalhista. Eu estou aqui para te mostrar que para te ajudar, então não desista. Eu te falo e falo para você, se tiver acontecendo algum excesso, não queira pagar para ver. Por quê? Porque saúde mental não se brinca. A NR01 veio aí para mudar tudo. Então preste muita atenção no que eu vou te falar, porque senão você vai perder. Você vai perder o processo como uma luta não vale tudo. Sei lá, eu tô inventando. Eu não tô desistindo da ideia, eu vou até o final. Cuidado com o golpe. Cuidado com o golpe da esquerda e o golpe da direita. São muitos ataques dentro da empresa. E por isso, eu não quero que você esqueça que quando acontecer desvio de função, quando acontecer desvio de função, tô tentando rimar uma palavra, ó. Eu sei que tá bem ridícula essa prática ao vivo e sem corte, sem edição, mas é o que acontece na minha cabeça. Então você vai aprendendo como, né, acelerar isso sem falar, mas a minha cabeça funciona assim. Então assim, ó, você vai acontecer como, ó, processo, recesso, processo, sucesso. Ó, então preste atenção. Se acontecer desvio de função, não pagamento de hora extra e assédio moral, calma. Sucesso. Ó, então, presta atenção, ó, tá caminhando um rap, né? Se acontecer desvio de função, não pagamento de carga, não cadê do risco. Se acontecer desvio de função, não pagamento de hora extra e assédio moral, preste muito atenção, porque isso cabe processo. Então vem comigo, que eu sou advogado trabalhista e vai ser só sucesso. Olha que legal. Se acontecer desvio de função, hora extra sem remuneração, ó, dá para colocar o on, melhorou. Se acontecer desvio de função, hora extra sem remuneração, hora extra sem remuneração ou assédio moral, ó, voltando. Se acontecer desvio de função, assédio moral ou hora extra sem remuneração, calma que tem processo. Vem comigo que eu sou o seu advogado e vai ser só sucesso. Ao entrar competição com uma coisa tananã, você vai processar isso aqui vai acontecer. Então, a sua indenização, ó, já vou brincando com a criatividade. Indenização, falta de remuneração, desvio de função, sucesso, processo. Então eu vou juntando a rima das palavras e vai surgindo. Então na minha cabeça, gente, não tá um rap completo. Eu não sou cantor de rap. E eu não fiz a música por completo agora, mas a ideia tá muito boa. Eu tô gostando da ideia, sabe? Engasguei. Mentira, me emocionei.
compus uma música. Nem tenho OAB e nem sou cantor, mas acabei de compor uma música. Mas presta atenção, você sacou que essa ideia, ela parece boba, mas olha só que eu vou começar a terminar esse vídeo aqui para vocês entenderem que entre abacate, fone e rodo, eu desenvolvi um rap do advogado trabalhista para mostrar para o povo que se ele estiver passando por essas circunstâncias, ele tem que fazer um pedido para poder entrar com o processo. Se você, advogado trabalhista, faz um vídeo desse, joga no Suno, faz um roteiro massa, uma letra massa e você aparece cantando, tipo, como se fosse uma pegada meio do Mano Brown, de terno e gravata, isso fica legal, né? Tipo, um boné de abarreta e terno e gravata, e você cantando ali como se fosse um rap. Olha que massa que seria esse vídeo, sabe? Seria muito legal se ficar bem feito, com umas rimas legais. Olha que massa, você gera um conteúdo divertido, criativo, que conecta com a massa, porque o rap já é um estilo musical que está no subconsciente coletivo. Você fala com o povo, os seus clientes faz parte do povo, que acontece os desvios de função, hora extra sem remuneração e assédio moral, e você está fazendo uma música de rap que vai trazer a identificação do estilo musical com os seus clientes e vai alertar para eles e vai esclarecê-los o que acontece de errado dentro da empresa que cabe processo. É uma maneira diferente de você chegar, olá, eu sou advogado trabalhista e hoje a gente vai falar sobre os 3 maiores problemas dentro de uma empresa que cabem processo. Quando acontece desvio de hora extra, desvio de função, segundo, hora extra sem remuneração e assédio moral. Se você estiver passando por uma dessas tipos de situações, entre em contato com o nosso escritório, que nós iremos entender a sua causa, o seu problema e vamos te auxiliar na resolução. Olha que chato, deprimente, enjoado, desgostoso é assistir um vídeo desse. Entende? Eu posso falar essas mesmas coisas com um rap do advogado trabalhista. E eu não ia ter essa ideia se eu não tivesse sustentado a perspectiva de você tem que ouvir o advogado trabalhista, porque uma cliente de um colega meu aconteceu isso. Entende? Então, só de eu ter feito esse movimento do fone, olha o tanto que foi desenvolvendo do fone, que foi a parte principal, inicial, depois foi o Spotify com as playlists, né? Os áudios do advogado trabalhista é a melhor playlist. Aí eu peguei áudio, Spotify, aí eu falei assim, e se o advogado trabalhista for um cantor? Então eu vou fazer um rap. Porque você está falando com o povo, o rap... Entende? Eu fui gerando conexões, que eu tenho vontade genuína agora de fazer esse roteiro, de direcionar para algum advogado trabalhista que eu conheço ou vou conhecer, não estou lembrando aqui agora, para poder fazer um vídeo desse. Olha que massa, sabe? Se eu tivesse, obviamente, feito, né, um rap agora prontinho, vocês conseguindo ver ali, né, eu materializar o conceito da ideia, vocês iam ver que ia ficar legal. Se eu conseguir produzir e fazer um vídeo bem feito, como eu estou imaginando, vocês iam ver que ia ficar melhor ainda. Porque é massa de assistir, é disruptivo, não é comum de se ver, sabe? Criatividade é basicamente se unir ideias díspares, ou seja, distintas, ou até parece ser distintas, mas você torna ela uma coisa só. Como diria o Beethoven, né? Você tem as 7 notas musicais, mas você faz lindas melodias usando as notas musicais. Então, como o Pasteur, né, também fala isso, né? Que na vida nada se cria, na vida nada se perde, né? Na vida nada se cria, tudo se reinventa. Então a gente está sempre ali reinventando ideias. Isso é a primeira ideia, o advogado trabalhista fazendo um rap. E se for advogado trabalhista fazendo sertanejo? E se for um advogado trabalhista fazendo sertanejo, tocando violão, em cima de uma porteira da fazenda? Como que ele pode fazer isso? O advogado trabalhista do
o advogado trabalhista que foca em profissionais rurais. E ele é um cantor sertanejo cantando sobre a mesma letra do advogado trabalhista focou aqui, mas eu só fazendo adaptações para ser um advogado trabalhista, cantor sertanejo, cantando em cima de uma porteira, tocando violão e fazendo ali uma música, sabe? Então, olha como que atinge a massa. A galera que trabalha na roça tem uma tendência muito grande de gostar de escutar sertanejo. Então, você já atinge esse público também, sabe? Então, só dessas ideias virem e desenvolverem na minha cabeça, esse processo criativo agora de 20 minutos que eu trouxe para vocês é bem detalhado e real time, sem corte, para vocês verem que a ideia não é genial do ponto de partida, ela tem um percurso. E conforme você vai fazendo e exercitando, vai ficando tão comum que esses 20 minutos aqui, na minha cabeça, funciona em 2 minutos. E eu já vou fazendo. Mas aqui eu consegui detalhar para vocês com tranquilidade, com uma riqueza de detalhe, para vocês verem que o processo, ele é, como diria Thomas Edison, né? 99% transpiração e 1% inspiração. É o processo de fazer e não desistir da ideia. Se agarre nela e vai tentando migrar. Como se cada ideia fosse um degrau para você chegar onde você quer chegar. Ou, se a tua intuição e criatividade e inspiração for fora da curva, você vai usando das ideias, degrau por degrau, para você chegar onde você imagina que vai chegar ou chegar no lugar que você nem imagina e se surpreender mais ainda com o resultado incrível que você vai alcançar. A união da inspiração com transpiração é só sucesso. Eu sou o Fernando Sardinha, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que foi diferente, que eu fiz ali no Flow e gostei do resultado. Não sei se você gostou. Se você gostou, pelo amor de Deus, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa seu like também, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa nos comentários qual é o próximo conteúdo que você quer que eu traga aí pra ti. Ativa os sininhos, eu estou esperando você ativar, pelo amor de Deus, para você ficar atento e atento aí com os próximos conteúdos que virão. Até o próximo, eu sou o Fernando Sardinha, até e valeu!